Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os nossos irmãos e amigos. Estamos de volta, chegando nas suas casas, nos seus lares, para vos trazer uma palavra de Deus. Esperamos que as mensagens que ministramos possam ajudar vocês a ter uma vida melhor, uma vida equilibrada e uma vida com sentido. Hoje o tema das nossas palavras está no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 12 e o verso de número 24. É um tema que Deus diz para o povo: eu é que fiz isto. Parece que não dá para entender muito bem, porque é uma divisão entre o povo de Israel. O rei que substituiu o grande sábio Salomão era o seu filho, que se chamava Roboão. Mas ele disse que ia aumentar os impostos e ia sacrificar o povo. E houve então uma grande divisão. 10 tribos do norte quiseram separar-se de Israel e fundar a tribo de Judá, fundar Israel, e o sul ficaria com Judá, aonde Roboão, filho do rei Salomão, seria o rei. E quando se há esta separação, o povo de Judá se prepara para uma grande guerra, convoca milhares e milhares de soldados para ir à guerra. Então aparece um profeta de Deus, e o profeta de Deus diz para o povo: volte para suas casas, haja paz entre vocês, não haja guerra. Foi Deus que fez isso. E Deus diz para eles: eu é que fiz isto. Talvez vocês até se assombrem. Como é que Deus podia dizer numa divisão, dividindo a nação, ele que tinha feito isso? Às vezes nós não entendemos os propósitos e os desígnios de Deus. Meu filho, hoje Deus diz assim: tenho uma mensagem para você. Quero segregá-la ao seu ouvido para que ela possa dissipar as nuvens escuras que surjam na sua vida e amaciar os lugares ásperos que você tenha de atravessar. Em breve, apenas em 5 palavras, mas deixa penetrar estas palavras no íntimo da tua alma. Use-a como travesseiro, onde reclinar a fronte cansada. Deus diz assim: eu é que fiz isto. Você já tinha pensado antes que tudo que lhe concerne também concerne a mim, diz o Senhor? Pois aquele que toca em você, toca na menina dos meus olhos. Isso Deus está dizendo em Zacarias, no capítulo 2 e no verso 8. Você é muito precioso aos meus olhos. Isaías 43, 4. Portanto, educá-lo é o meu maior prazer. Quero que você entenda quando as tentações o assaltarem e o inimigo vem como um rio, fui eu que o permitiu, que suas fraquezas precisam da minha força e que a sua segurança está em me deixar combater em seu lugar. Você está em circunstâncias difíceis, cercado de pessoas que não o compreendem, que não o consultam os seus gostos e às vezes deixam-o de lado. Deus diz: eu é que fiz isto. Muitas vezes nós não nos damos conta da circunstância. Você trabalha, você semeia, você constrói, você faz tudo e depois fica jogado para um lado. E Deus diz para ti: fui eu que fiz isto. Você simplesmente se preocupou deixando a obra em primeiro lugar e daqui a pouco você é mudado. E Deus diz: eu é que fiz isto. Eu sou Deus da circunstância, diz Deus. Você veio a este lugar por acaso? É exatamente, você não veio a este lugar por acaso. É exatamente o lugar que Deus tinha em mente para você.
Você não me pediu para torná-lo humilde? Veja então o que eu coloquei exatamente na escola em que a lição é aprendida. Seu ambiente, seus companheiros só estão servindo para a operação da minha vontade. Você está em dificuldade financeira? Está difícil fazer o dinheiro chegar até o final do mês? E Deus te diz: foi eu que fiz isto. Às vezes não dá para entender. Pessoas cheias de ciúmes, invejas, maldade, e aquilo ali é um trabalhar de Deus através daquelas pessoas para provocar em nós a humildade que Deus quer que nós tenhamos. Situação financeira que não chega até o final do mês e Deus diz: foi eu que fiz isso. Para você entender que eu sou aquele que pode suprir todas as tuas necessidades, segundo as riquezas da minha glória. Diz Deus: eu é que fiz isto, pois eu sou aquele que toma conta da tua bolsa, da tua carteira, do teu dinheiro. Eu quero que busque os seus recursos em mim e dependa de mim. Meus suprimentos são inesgotáveis. Isso está em Filipenses 4,19. Que Deus suprirá tudo que nos falta segundo as suas riquezas em glória. Eu quero levá-la a provar das minhas promessas, que não seja dito de você: nem por isso creste no Senhor nosso Deus. Deus está passando, às vezes nós estamos passando pelo vale de dor, e Deus nos diz: eu é que fiz isto. Me lembro muito de uma situação, de uma circunstância que passei quando estava como missionário na cidade de La Paz, na República da Bolívia. O meu salário ia enviado aqui do Brasil pelo banco e uma ocasião passamos 3 meses sem salário. Você não pode imaginar um país diferente, que você não podia pegar um emprego, não podia trabalhar. 3 meses sem salário, conta de água, luz, telefone, tudo tinha que ser pago. E naquela circunstância, eu comecei a orar a Deus para que Deus provesse. E um dia eu recebi uma carta do meu pastor presidente, e ele, depois que contava de uma viagem que ele tinha feito para a Índia, e tinha visitado os missionários na Índia, e contando as bênçãos da viagem na Índia, ele terminava com esta palavra: o meu Deus suprirá tudo que te falta, segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. E assinava. Eu fazia 3 meses que estava sem salário. Ele tinha viajado para a Índia. E agora me mandava dizer que o meu Deus. Eu fiquei muito indignado. Deixei a carta de lado e saí a caminhar. Aí Deus falou comigo: não é o Deus dele, é o teu Deus que pode suprir tudo o que te falta segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Voltei para minha casa, dobrei o meu joelho no meu quarto e disse para Deus: Deus, se tu queres que eu passe fome neste país, vou passar pela tua causa. Mas se tu queres que eu enriqueça neste país, a tua bênção estará sobre a minha vida. A partir de hoje, eu vou depender dos teus cuidados. Toda a situação vai estar nas tuas mãos. E entreguei o meu caminho ao Senhor. A partir daquele dia, as coisas começaram a dar certo. A igreja começou a crescer, fluir. Foi a única cidade na missão que eu consegui comprar um carro zero. Naquela época, tudo era em dólar. Mas Deus supriu todas as coisas. Eu entendi que Deus era que supria todas as coisas segundo a circunstância e queria me ensinar a depender dele, dos cuidados dele, do suprimento dele
E quando eu aprendi a depender do Senhor, Deus supriu todas as coisas. Outro sim, Deus diz assim: eu é que fiz isto. Eu sou homem de dores, que sabe o que é padecer. Deixei que os recursos do consolo terreno desapontasse, a fim de que voltasses para mim. Você encontrasse a eterna consolação. Isso foi o apóstolo Paulo, que nos escreve em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 16 e 17. Quando Paulo, passando por toda aquela circunstância, Deus diz para ele: você aspirou fazer um grande trabalho para mim. Em vez disso, foi deixado de parte, ao lado, num leito, às vezes, de dor e de fraqueza. Às vezes, a circunstância, conta a história que nós aqui no Sul tivemos o fundador da Assembleia de Deus, chamado Gustavo Nordo. E esse homem trabalhou muito naquela época. E houve uma época que ele estava muito cansado. E ele sofreu um acidente. E ele teve que ficar meses com a perna quebrada. Não podia mais caminhar, não podia mais viajar. E Deus levou ele para dentro da sua casa. E ele entendeu que Deus tinha feito aquilo, para que ele pudesse descansar. Eu é que fiz isto. Deus diz assim: eu não consegui a sua atenção nos seus dias atarefado e queria ensinar-lhe algumas lições mais profundas. Alguns dos meus maiores obreiros são pessoas afastadas do serviço ativo, a fim de que possam aprender a manejar a arma da oração. Gustavo Nordo disse que naquela época foi que ele descobriu o poder da oração, orando e pedindo que Deus fizesse aquilo que ele não podia fazer. Deus diz assim: meu filho, coloco hoje na sua mão esse vaso de bálsamo santo. Use-o livremente. Todas as circunstâncias que se levantar, com cada palavra que o ferir, cada interrupção que o queira impacientar, cada revelação da sua fraqueza, seja ungido com o bálsamo santo. O ferrão desaparecerá quando você aprender a me ver em todas as coisas. Paulo diz: posso todas as coisas que me fortalecem. Filipenses 4,13. Quando nós lemos o livro de Jó, nós ficamos impressionados. Nos 3 primeiros capítulos de Jó, ele perde tudo. Perde o seu gado, perde as suas ovelhas, perde os seus camelos, perde as suas 3 filhas e os seus 7 filhos, e por fim ainda fica doente, com uma espécie de sarna ou lepra terrível. 3 primeiros capítulos. Depois passa 37 capítulos de Jó e Deus não fala nada. Deus não diz nada. Há um silêncio da parte de Deus. Até que no final do livro de Jó, Deus se revela a ele e ainda pede para ele orar pelos seus amigos, para que seus amigos não venham a sofrer consequências das suas palavras malditas que eles pronunciaram sem saber nada. Talvez nem Jó podia entender que era Deus que estava fazendo tudo aquilo. Era Deus que estava trabalhando. E o mais incrível, em todo o livro de Jó, Deus nunca disse para o Jó por que deixa ele passar por todas as coisas. Deus não disse para o Jó, mas disse para nós. Se você ler o livro de Jó, nos 3 primeiros capítulos, Deus diz 3 vezes para Satanás: tu viu o meu servo Jó? 3 vezes esta palavra. Primeiro, Deus diz:
Tu viu meu servo Jó? Homem justo, homem temeroso, homem temente a Deus. E aí o diabo diz, mas tu lhe dá tudo. Aí Deus diz, tu pode tirar tudo dele. E o diabo tira as ovelhas, tira o gado, tira as propriedades. E aí ainda mais. Segunda vez o diabo volta na presença de Deus e Deus de volta diz, tu viu o meu servo Jó? Tu instou para que eu lhe tirasse tudo, mas ele ainda me segue fiel. Ele ainda me segue temeroso. E o diabo diz, mas tu ainda lhe dá saúde? E Deus diz, toca na saúde dele. Tira. E o diabo coloca uma enfermidade, uma lepra que ele, naquela época que não tinha uma aspirina, algum remédio para acalmar a dor, ele se raspando com pedaços de tijolo em cima de cinza, e a própria mulher diz, blasfema ao teu Deus e morre. E Jó diz para a mulher, se nós recebemos o bem da parte de Deus, não vamos receber o mal? E em tudo aquilo, ele simplesmente não diz nem uma palavra negativa. E Deus de volta diz para o diabo, tu viu o meu servo Jó? Cada vez que Deus estava dizendo para Satanás, tu viu o meu servo Jó? Era uma espécie de julgamento de Deus contra Satanás. Era uma comparação. Deus estava comparando Satanás. Deus estava dizendo para ele, como disse lá no livro de Ezequiel, tu era querubim protetor, tu estava entre os serafins, tu caminhava entre as pedras preciosas, a safira, todas as pedras preciosas, o brilho delas te cobria. E com tudo isso, tu me foi infiel, tu fez uma revolução contra mim. Olha o meu servo Jó, um homem propenso à morte, um homem que sente dor, que sente enfermidades, e tu instou para que eu levantasse a minha mão contra ele. Mas veja, ele ainda me é fiel. Para Deus julgar Satanás, Deus tinha que trazer a ele uma comparação. E Deus estava usando Jó para julgar, dizendo, tu viu o meu servo Jó? Quantas vezes no futuro Deus vai dizer para o diabo, tu viu o meu servo tal? Tu viu a minha serva? Pessoas fiéis, íntegras, passam por provas, por doenças, por enfermidade. Quantas vezes nós lidamos com irmãos nossos que estão num leito de dor com câncer, às vezes já morrendo, não entendemos, mas Deus está ali, simplesmente dizendo para Satanás, tu viu a minha serva? Me é fiel, me louva, me adora, enquanto tu tinha tudo, preciosidades de glória, e me foi infiel. Para Deus julgar Satanás, Deus precisava de parâmetro. E Deus nos compara nosso sofrimento, nossas dores, nossas dificuldades, com aquilo da glória que Deus tinha dado para Satanás e os anjos que estavam no céu e se tornaram demônios. Quando nós tivermos que julgar esses anjos, Deus vai mostrar para nós as dificuldades que passamos hoje, as lutas que passamos hoje, e Deus vai nos mostrar anjos, demônios caídos que estão por trás de pessoas que se levantam contra nós. Deus diz assim para ti, se tu está passando por provas, por lutas, desemprego, o salário não está conseguindo chegar até o final do mês. Deus diz, fui eu que fiz isto. É para Deus te levar para novos caminhos, para prosperidade. Eu sempre creio muito na lei da compensação. A lei da compensação, se um ano a agricultura é desfavorável, não produz nada, a maçã, as laranjas, a uva, o trigo, mas no ano seguinte
Deus compensa, a natureza compensa com farturas de colheita. A lei da compensação é universal e é eterna. Se tu está passando por dificuldades hoje, saiba que Deus vai te dar 2 ou 3 anos favoráveis. Eu quero orar por ti, mas pensa nestas palavras. Quando Deus fala sobre aquela divisão entre o povo de Israel. Às vezes não entendemos o porquê que grupos religiosos se dividem. Na nossa época, nós estamos vivendo muito nepotismo. Nepotismo é uma palavra que vem do latim nepo, é sobrinho, e tismo é poder. Era o poder do sobrinho. Nepotismo é simplesmente quando o rei passava ou as pessoas passavam o domínio não para uma pessoa com qualidade, mas ia por hereditariedade. Ia para o filho, ia para o neto, simplesmente nepotismo, o poder do sobrinho. Mas nem era sobrinho dos padres, do Papa, era filhos deles que eles criavam ou tinham com mulheres diferentes, como não podiam casar, mas na hora eles passavam reinos, cidades, daí surgiu a palavra nepotismo. Hoje muitas divisões são exatamente por isso. O grande líder morre e para quem ele deixa o trono? Para quem ele deixa o reino? Para um filho? Para um neto? Às vezes sem chamado nenhum. Mas lá dentro tem um homem que trabalhou a vida inteira, um homem que sabe o que é sacrifício. E às vezes aquele homem sai com um grupo porque não está de acordo com aquele nepotismo, funda uma outra denominação, funda uma outra igreja, e aí todo mundo chama de rebelde. Mas quem são os rebeldes? Os que saem ou os que ficam? Deixa Deus julgar, mas entenda isso. Deus diz, foi eu que fiz isto. Eu quero orar por ti. Se tu está passando por circunstância que tu não está conseguindo entender os caminhos, o que Deus quer? Aonde Deus quer te levar? Fecha os teus olhos aí e agora peça luz, graça, entendimento. E se não entender, peça para aceitar pela fé, porque daqui a pouco Deus vai te revelar o porquê daqueles acontecimentos. Quero orar pelas pessoas que estão doentes. Seguir orando pela irmã Nara, que está no hospital, esposa do irmão Kleber. Deus tenha misericórdia dela e lhe dê vitória. Oramos. Querido Deus e Pai, Tu nos diz que as circunstâncias adversas é um trabalhar Teu na nossa vida para nos levar para a humildade, para entender que depender de Ti é o melhor caminho. Abençoa os nossos irmãos que estão ouvindo esta palavra nesta manhã, que possam entender que Tu estás sobre toda situação e circunstância. Abençoa, Senhor, e ajuda cada irmão, aquele que está doente. Abençoa a Nara, tem misericórdia dela. Abençoa o Kleber, tem misericórdia dele. Ajuda eles, ó Deus, passar por esta hora difícil. No nome de Jesus, pedimos a Tua bênção, agora e sempre. Amém. Amanhã voltaremos de novo com a palavra de Deus para a tua vida.